RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quinta-feira, véspera de feriado e no domingo, clássico Grenal. Ontem o Internacional venceu o Flamengo e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, um jogo encerrado há poucos minutos atrás, ficou no empate com o Santos lá em São Paulo. Agora tudo é Grenal e o Inter defendendo essa liderança no clássico Grenal do próximo domingo. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, Fábio Berti. Tudo bem, Fábio? Clássico é clássico e vice-versa. Felipe Duarte. Obrigado pelo convite. Para você nos acompanhar, você sabe, pelos canais 24, 524 da NET, você tem aí para todo o estado do Rio Grande do Sul, para as principais cidades do estado, mas vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, o Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site www.rdctv.com.br e também no nosso Facebook. Facebook é importante que você vá compartilhando aí com seus amigos para que mais pessoas conheçam a nossa emissora. Completamos aí agora recentemente apenas 2 meses, acompanhando o nosso Dois Toques e toda a programação da nossa RDC TV, que é uma programação, programas aí, 30 programas ao vivo, totalmente focado no nosso estado do Rio Grande do Sul. E mandando a sua mensagem, você tem ela no rodapé do seu televisor. É importante que você também mande a cidade, diga a cidade onde você está enviando a sua mensagem. Não esquecendo o nosso WhatsApp também, que você faz a sua crítica, a sua pergunta, interagindo e fazendo o programa conosco. Tome nota aí, 998-15-9990, 998-15-9990. Nossos Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, Masal, 60 anos, nossa força é tradição, e Nacional Gás, energia indispensável. Essa liderança do Inter, hein? Se iniciou o Campeonato Brasileiro, o Inter, olha, se entrava numa competição no Campeonato Brasileiro para não cair novamente, para fugir de rebaixamento. Os mais otimistas diziam assim, olha, se der vaga aí na Sul-Americana, não é nem na Libertadores, é para dar a volta olímpica, dito pela própria direção, pelo próprio D'Alessandro, né? Dava para imaginar aí o Internacional chegando nessa posição, olha, e fazendo inclusive um retorno até essa rodada, até a 4ª rodada, pontuando mais que no início, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É o Inter mais do que candidato mesmo ao título brasileiro, Felipe Fábio? Tá se desenhando, né, Fábio? Tá se desenhando assim. Acho que a noite de ontem ela estava desenhada para o Inter assumir a liderança, porque pegava um Flamengo desossado, né? O Flamengo, acho que a gente tem que ressaltar isso. O Inter venceu um Flamengo ontem que tinha desfalques importantíssimos. Diego, Cuejar e Lucas Paquetá, os 3 que formam o meio-campo do Flamengo, tem um futebol vistoso, que encantou, de certa forma, o país, não estiveram em Porto Alegre. O Inter venceu merecidamente o Flamengo. E também o São Paulo estava desfalcado para enfrentar o Atlético Mineiro fora. Então, a vitória do Inter, aliada à derrota do São Paulo, era esperada. Agora, o fato do Inter assumir a liderança, a virada, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, por si só merece elogios. E acho que é o seguinte, Fábio, independente do que acontecer no campeonato, se o Inter vai ser campeão ou não, se vai alcançar a vaga na Libertadores diretamente ou não, o trabalho do Odair merece muitos elogios. É realmente surpreendente o que faz o Odair. A gente já se rendeu há horas aqui em Porto Alegre. Acho que agora o restante do país é que está se rendendo ao belíssimo trabalho que ele vem realizando no Beira-Rio. Não tenha dúvida que ele é o grande responsável, né? Assumiu, olha, no início, não fez um bom campeonato gaúcho, foi eliminado, embora numa quartas de final, mas exatamente pegou o Grêmio, né? O Grêmio que vinha aí em função de Libertadores, utilizando e Mundial Interclubes, fez que o Grêmio iniciasse a competição com o time alternativo, o time de transição, e o Grêmio se viu obrigado aí às pressas colocar o seu time titular, exatamente para que não ficasse até fora, né, da fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro. O Internacional caiu nessa competição, o Campeonato Gaúcho, exatamente para o Grêmio, antes até não chegou nem uma semifinal, caiu nas quartas de final. Mas aí veio o Campeonato Brasileiro e se dizia, olha, o Internacional, por esse início de competição aí, pela tabela que a CBF foi extremamente carrasca com o Internacional, exatamente enfrentando todos aqueles times que hoje, na época, disputavam Copa do Brasil e Libertadores. E o Internacional conseguiu chegar aonde chegou, e não tenha dúvida que foi o trabalho totalmente do Odair, desacreditado, inclusive pelo próprio torcedor colorado, né? Porque um técnico não tem marketing, não era um homem de marketing, né? Mas a capacidade do trabalho do Odair
ou seja, fez que o Internacional hoje o Internacional sim é reconhecido no Brasil como candidato ao título. Tem uma conjunção de fatores que a gente vem dizendo, vem ocupando com muita honra essa tribuna aqui, né? Essa mesa de debates tão tradicional do cenário esportivo gaúcho, o Dois Toques, como sempre, né? Promovendo essas discussões importantes, Felipe, o que a gente vinha dizendo, especialmente, né, após o retorno da Copa do Mundo, é que existia essa conjunção de fatores. Existia, de parte do Internacional, um trabalho que começava a se consolidar do Odair, que os setoristas que acompanham, que os cronistas, os comentaristas, os torcedores do Internacional mais atentos já começavam a perceber sinais evidentes de que as coisas tinham tudo para dar certo. Associe-se a isso um cenário em que os principais concorrentes, talvez os mais preparados, envolvidos com outras competições, né? O Internacional caiu prematuramente da Copa do Brasil, ninguém quer, né, abrir mão, especialmente do valor financeiro que é a Copa do Brasil e da projeção de uma vaga direta, Libertadores, enfim. Mas o Inter foi encaixando uma peça atrás da outra até trazer o seu gerente, o seu executivo de futebol, Rodrigo Caetano. O que facilitou muito, que deu aquele diferencial, de fato, que é tu teres, né, diante disso tudo, um ambiente favorável. O Internacional foi ajeitando algumas coisas. Eu costumo reputar, até mesmo nesse espaço, e sempre que eu posso, Cadu, que a leitura do Odair para algumas situações, por exemplo, o Potker. O Potker era um jogador que veio com todas as credenciais de um atacante, inclusive de área, mas com a capacidade de ser um atacante de lado, que sempre fez no Internacional, mas que era utilizado para marcar a bandeirinha de escanteio. Trocou o cara de lado, deixou ele numa bola de sobra. Tem o fator Patrick no Internacional, que não é um jogador da mais absoluta, assim, da refinamento técnico, mas é um jogador de presença, jogador que dá agilidade, que tem uma presença ofensiva e recompõe rapidamente, mas é um cara que está sempre lá perto da área. Então tem uma série de coisas. Mas porque ele passou a ser utilizado daquela maneira que ele jogava na Ponte Preta. O Internacional, ano passado, ele era utilizado como uma muleta de um lateral. Ou seja, exato, com o Odair passou a dar mecânica de jogo no Internacional, que o Internacional não tinha desde o tempo do Diego Aguirre. E faz um turno, passaram nisso aí. E faz exatamente um turno que acho que tu frisou bem, Cadu. O Inter não teve um bom Campeonato Gaúcho, porque naquele momento o Inter era o grande. Sempre é assim, né? Campeonato Gaúcho é Grêmio e Inter. Contra os pequenos, o Internacional tem que promover o jogo, né? É ele que tem que atacar. E no Campeonato Gaúcho, a um turno exatamente, no Grenal da Arena, o Odair entendeu que, com os jogadores que ele dispunha, ele não podia propor o jogo. Ele tinha que contra-golpear, porque tem jogadores de porte físico, né? O Potker era ali foi o divisor de águas. Foi o divisor de águas. E é justamente agora... A grande questão do clássico. E ali ele entendeu. Primeiro eu vou me defender, até porque estava correndo risco, podia ser demitido do cargo de treinador do Internacional. Com certeza que aconteceria ali aquilo. Vou me defender. Tanto é verdade que o Grêmio entrou e o sentimento do Grêmio foi numa frustração tão grande por não ter vencido aquele Grenal, porque o Grêmio projetava entrar em campo e apenas saber o score, quando seria o Grenal. O próprio posicionamento do Renato, após o jogo, dizendo assim, olha, eu enfrentei um time de Série B, ou seja, ironizando até pequeno a maneira de jogar, e pelo Inter está no ano passado na Série B. E a partir dali, sim, o Internacional, ou seja, era um time que estava sendo montado e tu só adquire confiança através dos resultados. E os resultados começaram a vir. Ele foi construindo de trás para frente o time do Inter, solidificar a defesa, colocou o tripé de meio campo, que é o que a gente estava exaltando agora, Dourado, Denilson e Patrick, os jogadores de velocidade pelos lados, né, Nico e Potker, e um centroavante trombador, rompedor lá na frente, que é Damião ou Jonathan Alves. Isso tudo apareceu ontem no jogo contra o Flamengo. O Inter não é um time que encanta. O torcedor do Internacional, acho que entendeu esse momento também. Ele não vai ao Beira-Rio para ver um espetáculo. 0-0 é goleada. É um time extremamente pragmático e que não corre riscos na defesa. Ontem, sólido defensivamente, para mim, os melhores em campo, Cuesta e Rodrigo Dourado. E o Inter ganhou o jogo. Estamos falando do zagueiro de um volante. E o próprio Rodrigo Dourado era um jogador extremamente contestado, né? Porque ele era posicionado de uma maneira errada, de que ele não tem essa característica. Ele é um roubador de bola e um jogador de passe curto. Ou seja, ele era obrigado a fazer aquela transição de uma jogada longa que ele não tinha essa característica. Tem que chegar na frente e fazer gol. Não é o Rodrigo Dourado. E a dupla de volantes tem que acertar, né? Ele e o Edenilson estão jogando, como se dizia, o fino da bola. Bom, está colocada a grande questão do Grenal desse final de semana. De que maneira que o Inter vai entrar em campo? Jogando em casa, líder do campeonato, com, sei lá, 50 e tantos mil torcedores. Esgotados, totalmente esgotado, não tem jogo mais assim, nem pra... com todas as atenções da mídia do país em cima do clássico Grenal desse domingo.
Que Inter nós vamos ver? Mas o acho Inter que vai precisar propor o jogo diferente do que foi o seu divisor de águas lá no primeiro turno? É um outro Internacional, né? a proposta é outra. Mas isso era pela uma situação, né, Fábio? A Com um situação era esquema uma, de hoje jogo ela é outra. consolidado. Hoje ela é outra. O Inter não pode se meter de pato a ganso, né? Não, mas nem Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas isso não é característica do Odair. O Odair também é um cara pragmático, diz que isso, joga de maneira pragmática. Não, o Renato também é outro jogador que tem essa característica. Não vai mudar, ainda mais no Clássico Grenal. Mas o torcedor do Internacional, lotando o Beira-Rio no domingo, time líder, precisa... Bom, aí depende também da combinação de resultados, que o São Paulo pode se isolar na liderança. O Internacional vai ter a postura que teve na Arena no primeiro turno? Não. Vai esperar? Ou os dois vão esperar Até nesse porque momento? já está num outro momento. Ou vai né? propor o jogo? Já está num momento de mais confiança. Inclusive, se pegarmos agora, eu acredito que animicamente o Inter chega melhor no Grenal. Acho que o Grêmio ainda é mais time, tecnicamente. Agora, animicamente, o moral do Inter é muito maior do que o Grêmio. Não, moral não tenha dúvida, pela situação, por ter subido uma liderança exatamente a véspera, na última rodada antes do Clássico Grenal, claro. Mas o Grenal tem essa característica, mesmo, né? Eu até acho que os dois chegam de maneira iguais, até mesmo o Grêmio tecnicamente tendo um time superior ao do Internacional ainda, mas o Grenal é aquela situação, ou seja, mesmo sempre um vai estar num determinado momento melhor que o outro. Mas o Grenal, a partir do que a bola rola, esse favoritismo deixa de existir. Ele deixa de existir, tem circunstâncias diferentes, a questão de motivacional. Né? Uma vitória do Internacional definitivamente credencia a disputa pelo título. O Inter está a 14 pontos do 7º colocado, e até podendo ter mais vagas para Libertadores. O Internacional vai terminar o campeonato nesse G6, certamente, até porque uma questão a gente matemática. vai ver depois a classificação, a gente vai ver a classificação depois, qual é a diferença do Internacional em relação ao sétimo. 14 pontos. Não tem como o Grêmio Internacional não estar numa Libertadores da América. O Grêmio com a possibilidade de chegar pelo tetracampeonato, por mais um título da Libertadores da América. E também, por vaga direta, o Grêmio hoje, com o resultado, ele perdeu a quarta posição, né, com esse empate. Mas são dois pela repescagem e os 4 de vaga direta. Não tenha dúvida nenhuma que os dois estarão na Libertadores do próximo ano. Se me perguntar o seguinte, quem está em casa também me perguntar, Felipe, tu gosta de ver o Inter jogar? Não me enche os olhos, eu não gosto, não é o estilo de jogo que eu gosto de ver. Eu prefiro um jogo mais propositivo, que tenha a bola. Eu acho que o Inter sofre bastante e o torcedor já entendeu que tem que sofrer. É assim que o Inter vai jogar o Campeonato Brasileiro. Agora, é o que a gente estava falando, do modelo pragmático. O Odair não tem como jogar diferente dentro das possibilidades que ele dispõe. Prova disso, o D'Alessandro entrou em campo ontem, entrou lá na frente como um falso 9, um falso centroavante. Minutos depois o Odair tirou, porque o Inter parou de prender a bola, o D'Alessandro parece que não combina mais com o time do Internacional. Não, e colocou o Damião, né, Felipe? E aí o Internacional sentiu a desaceleração. Ou seja, o Internacional ficou trancado, não teve a puxada rápida no contra-ataque. O modelo de jogo muda, né? O que é o modelo de jogo? O time do Inter ele se retrai para contra-atacar em velocidade. É um time muito vertical. O gol do Potker, né? Um lançamento para a área e na base da força, enfia o pé na bola e ela entra. Cruzamento para a área direto para o Rodrigo Dourado. Quando entra o D'Alessandro, ele retém a bola, ele troca passe, ele busca o jogo. Muda completamente a figura de jogo. Tem um elemento importante nessa saída de jogo do Internacional pelo lado esquerdo, que é o Iago. Não joga o Grenal. Tá fora do Grenal. E aí ele vai inverter o Zeca e colocar o Fabiano na direita. Eu faria Já isso. muda absolutamente a característica da saída também pelo lado direito. Eu faria isso. Porque o Fabiano não é um jogador... ontem ele até fez um cruzamento lá pelas tantas para a área, uma boa finalização, mas muda absolutamente a característica de jogo do Internacional. Tem que entender assim, o ponto de equilíbrio desse time do Inter, que não deu para se perceber ainda. O que é certo é que eu entendo que nem o torcedor do Internacional e muito menos as pessoas lá de dentro do vestiário do Inter, jogadores, a comissão técnica, vão querer chegar ao final do jogo e tomar uma cornetinha do Renato dizendo que é time de segunda divisão. Ou seja, se tiver essa postura de muito aguardar... Não, a situação é outra. A situação é outra, mas o Internacional não sabe propor o jogo. Mas a proposta... O Internacional é um visitante indesejado, tem um excelente aproveitamento fora de casa e tem vitórias magras em casa... Porque erra o mínimo, porque não arrisca tanto, e fora não precisa propor o jogo. É que não ter a bola não necessariamente é retranca, né? O Inter pode entregar a bola para o Grêmio, mas marcar lá em cima, na saída de bola dos volantes e dos zagueiros. Ele fez isso com o Fluminense. No Maracanã, o Inter não se retrancou. Fez 3-0 no Fluminense marcando alto. A posse de bola, se não me engano, foi maior do Fluminense, inclusive, e o Inter ganhou de 3-0. Eu acredito que é isso que vai acontecer no Grenal. O Inter vai entregar a bola para o Grêmio, mas vai marcar o Jeromel, o Maicon,
lá em cima do Grêmio, não vai esperar na sua defesa. Marcação alta, tu quer dizer? É. Agora, isso que tu falasse em relação o Odair deixou bem claro, eu não sei se não me lembro qual foi o partido, eu acho que foi antes de começar a primeira, após o campeonato, a Copa do Mundo, que ele foi bem claro, que essa euforia, e o torcedor colorado é eufórico, óbvio, né? A euforia internacional colorado é muito grande, né? Pela situação que passou em termos de rebaixamento, e disputar uma segunda divisão, e agora veio o Internacional disputando a liderança, sendo o líder do Campeonato Brasileiro aí. Mas essa euforia ele deixou bem claro. O torcedor tem que comemorar, o torcedor tem que vibrar, o torcedor tem que ter esse sentimento. Agora, dentro do grupo isso não existe. Mas passa a lidar com dentro pressão, do grupo né, isso não existe. Passa a lidar com pressão, coisa que o Inter não tinha. O Inter vinha como franco atirador. Eu acho que não. Acho que a pressão até antes era muito maior. A pressão era muito maior pela situação que o Internacional se encontrava. Mas se propôs a fazer um meio de tabela. Não, mas a pressão era muito agora maior o Internacional. Hoje, o Inter passa a ser um time mais visado em relação... Porque até então a gente projetava isso, o Inter, olha, é um candidato à disputa do título brasileiro, só que hoje isso é reconhecido pelo Brasil. Não é só reconhecido, mas muito pela em função dessa vitória de ontem. Muito pela conjuntura também, né? A gente tem que frisar isso, de que os grandes times hoje do Brasil são Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro. O Flamengo vive um momento de muita turbulência, mas estava entre os grandes. E eles estão divididos. Quem são hoje os candidatos? O Ceará, tu tira o Cruzeiro. O Cruzeiro, mas o Palmeiras vem comendo aí que eu queria chegar. Esses aí estão pensando em Copa do Brasil e Libertadores. O Palmeiras está chegando, mas no momento de começar o cruzamento, mata-mata, ele vai desviar o foco. Não tenha dúvida, mas tu não vai sair disso aí. Tu não vai sair de Inter, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo. Não acredito que o Atlético cresça até esse ponto aí. O Cruzeiro está numa situação já foi. O São Paulo ainda não teve o seu momento de instabilidade. Não tem num campeonato de pontos corridos como tu não tem lá pelas tantas um momento de instabilidade. O São Paulo vai enfrentar isso ainda. Até porque tem um elenco, tá bem mestrado, mas quem está protagonizando são os veteranos. É o Diego Souza, é o Nenê. Esse Nenê tá jogando bola. Tá jogando muito. Se tu for lembrar do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Corinthians ganhou exatamente assim, né? Sem cantar, um estilo pragmático. O técnico era um interino que foi efetivado no caso. É muito semelhante ao que está acontecendo. Isso não era dito por nós, era dito pela imprensa do centro do país. Era a mesma situação que o Internacional. Qual era a competição do Corinthians no ano passado? Era exatamente não cair. Era fugir de rebaixamento. Onde é que ele chegou? Ao título. Até porque tu não tem uma grande equipe hoje também, né? Tu não tem. Talvez o Palmeiras que tenha começado a pegar o elevador aí, né? O Filipão naquela goleada dele, 1-0, vem subindo, vem crescendo, e também pelo grupo que tem, né? O grupo que tem o Palmeiras, que tu pode disputar aí todas as competições, como está acontecendo com o Palmeiras. Mas vamos ver, melhor dizendo, né? Essa vitória do Internacional ontem, e que mostrou um poder de reação, né? Que foi esse gol aí no início, né? Esse gol... no início deu uma certa tranquilidade. E aí, depois, evidentemente, que ele chegou ao empate, o Santos, e o Inter mostrou um poder aí de reação. Mas o Inter, tu vê que é um time hoje confiante. Né? O Inter é um time que sabe que... Claro que tem defeitos, lógico que tem defeitos, tem muitos defeitos ainda. É um time aí, não é um time pronto. Olha aí, ó, tá aí o Potker, ó. Participação e presença dentro da área, né? E acho que essa foi... a única finalização do Inter no primeiro tempo, né? De fato. É verdade, é verdade. O Flamengo depois chegou em 2 cabeçadas, a gente vai ver na sequência aí. Foram as 2 chegadas do Flamengo, mas o Inter só fez aquilo ali. Então, é o pragmatismo que a gente está se referindo, né? O Inter vai lá, é um time eficiente também, até que constrói, ele coloca... Você se diz até que o Internacional tem mais resultado do que desempenho. É verdade. E... olha só. Questão que fica para a sequência dos melhores momentos, né? Tem o camisa 1 aí. Danilo Fernandes recuperado. Grande. Olha, ele fez 3 defesas fundamentais, sendo uma no final do jogo, né? Uma no final do jogo que foi decisivo. Ou seja, aquelas... esse lance aí também, que tá só... Depois tem um lance do Edenilson também, que tinha tudo para finalizar isso no segundo tempo. Mas o Marcelo Lomba, ontem, as defesas que ele fez... Olha o gol do Vitinho, né? Um golaço. Que golaço. E não teve dúvida muito bem, não. Agora, se referindo ao Marcelo Lomba, são defesas aquelas que podem ser consideradas gol, né? E esse gol, o Internacional veio sofrer, chegava a mais de 600 minutos, o último gol que o Internacional... E é um chute indefensável, não tem como buscar. E a presença do Dourado, ou seja, dentro da área, né? Aquilo que você diz, olha, ele vem
lá de trás e dar essa... E esse poder de reação do Internacional também foi fundamental, né? Mostrou, ou seja, que o Inter hoje é um time convicto, apesar de muitas coisas ainda não... O time Dourado queria nesse lance que ele foi buscar a bola lá no gol. Ele foi comemorar, eu acho que ele vai ser papai. Ah, ele ia colocou botar a bola. ele veio, depois ele veio tipo uma espeta mordendo. Achei que mordendo o dedo. Em homenagem aí ao filho que está nascendo. Depois a gente vai ver na sequência, a gente vê esse lance, foi aquela bola que o Edenilson teve tudo para matar o jogo, né? E olha esse lance aí, ó. Aí ele foi limpar, aí até um pênalti que não existiu, até tentou protestar um pênalti, né? O que acabou não existindo. E aí sim o Flamengo terminou o jogo, exemplo do que aconteceu no jogo contra o Grêmio, pela Libertadores aqui, ou seja, o Internacional segurando de tudo que era maneira, né? Impressionante. Mas... Não tem momento errado para fazer gol, né? Mas eu acho que os 2 gols do Internacional foram nos momentos que precisava. No início da partida, para dar aquela tranquilidade, estabilizar e poder jogar tranquilamente. Mas o que mostra isso aí, Felipe? Isso aí mostra confiança no time. E se o time não tá, se o time está desarrumado, se o time não anda, não acontece. A bola bate na trave, ou bate resignado, né? Não, e logo depois que toma o gol, já reage em seguida. Não dá tempo nem de o Flamengo comemorar, de o Flamengo tomar conta da partida. Foram 2 gols exatamente onde tinham que acontecer. Impressionante. Vamos lá, a gente tem a estatística do jogo aí, se a gente puder colocar na tela aí, então vamos colocar aí os números do jogo de ontem, Internacional e Flamengo. Olha aí, ó, a posse de bola. Maior do Flamengo. Maior do que o Flamengo. Aí a perda de posse de bola, foram 27-30, né? Os passes certos... Flamengo, mais. Muito mais. 508-295. Os passes errados, 64-59. Finalizações, olha, 7 o Internacional e o Flamengo 11. 11 mais finalizações. Os desarmes, 9 o Inter e 20 o Flamengo. E faltas, 13, e aí deu empatado. O Inter tem algo que me chama muito a atenção, que não é o desarme propriamente, porque o desarme é o jogador vem com a bola para te driblar e tu tira dele. O Inter tem interceptação. E o Cuesta e o Dourado ontem fizeram isso inúmeras vezes durante a noite. Principalmente o Rodrigo Dourado. É aquele passe que vai chegar no Cadu e o Fábio está no meio do caminho, enfia o pé e rouba a bola, antecipa a bola. Aí entrega para o Patrick, entrega para o Edenilson que está saindo de frente, entrega para um lateral que esteja passando. Exato. A ocupação de espaço do Internacional demonstra que o seu esquema tático está consolidado. Olha lá, já está em Xangri-Lá, lá, ó. E aí está nos mandando essa mensagem, mandando um abraço para a maravilhosa bancada e dizer que o Inter dele surpreendendo. Pois é, essa é a palavra. É surpreendente mesmo? Eu acho que é surpreendente. Ninguém apostava no Inter na primeira rodada, né? Analisando o contexto geral, não a rodada de ontem. A rodada de ontem, acho que todo mundo apostava na liderança do Inter, mas olhando para o campeonato como um todo, quem é que na primeira rodada ia dizer que o Inter assumiria a liderança? Né? O Valdemar lá nos mandando também um abraço, ótimo programa, amigo Cadu. Mas hoje não é mais surpreendente o Internacional, né? Agora não. Hoje não é mais surpreendente. Os adversários passam a ver o Internacional de maneira diferente? Essa é a questão, não tem a menor dúvida, porque qualquer treinador do time adversário vai tentar encontrar um espaço, uma deficiência que o Internacional tem, que algumas ainda existem, né? A gente percebe aquela cobrança de escanteio em que todo mundo fecha e fica um cara que recebe de frente, né? Acho que foi no primeiro tempo ainda. Ou no segundo tempo já, o cara do Flamengo recebe na frente da área uma cobrança de escanteio. Isso é quase um erro primário, mas é assim, aquela tensão muito grande com a bola de primeiro pau, aquela tensão com quem está fechando pelo segundo pau, com os zagueiros que vão para tentar o cabeceio. Então tem algumas coisas ainda que o Internacional vai precisar de ajuste, mas isso acontece com o tempo. Não se pode exigir demais do Internacional. Mas eu não tenho a menor dúvida que está todo mundo olhando de uma maneira diferente, está tentando encontrar possíveis fragilidades. Eu não consigo cravar que o Internacional, acho que nenhum de nós, né? Cravar que o Inter vai ser o campeão brasileiro. Não, isso dá pra ver. Eu já cravei. Tu vem cravando vai ser o campeão. Na volta da Mas eu não consigo. E mas é chute ou é convicção? Diz o cara que ele tem no dentel aqui, tem no dentel. É chute ou é convicção? Não, é convicção. Eu já citei, elenquei. Eu não sei se são tão convincentes assim, mas eu repito, essa conjunção de fatores. Acho que o São Paulo ainda vai encontrar o seu momento de fragilidade, vai ter a sua instabilidade. Talvez o Palmeiras seja o maior incômodo, talvez o próprio Grêmio lá pelas tantas, né?
Não sei se vai Mas o ter Inter... uma dedicação exclusiva ao Campeonato Brasileiro na reta final, daqui a pouco cai prematuramente na Libertadores, né? Mesmo que o encaixe aí na próxima fase, nas quartas de final, seja favorável ao Grêmio, em comparação até aos outros confrontos, que são mega confrontos, né? O Tucumã não está no nível de nenhum dos demais confrontos, mas vai que o Grêmio tropece na Libertadores e vai se dedicar ao Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é muito difícil que consiga reagir. O Atlético Mineiro é instável. Lá pelas tantas ganha 2 seguidas, faz os 6 pontos, dá uma aproximada e daqui a pouco já está fora do G4. Eu não consigo cravar, Fábio, porque eu acabo olhando para o passado recente, né? A gente teve... Recente é dose. Um dos exemplos que eu quero citar é 97. No caso, inclusive, os 2 trabalhos do Celso Roth, 97 e 2008. 97 com aquele Inter, tinha Fabiano, Christian, Sandoval, que era um time modesto e que por quase todo o campeonato ponteou com o Vasco do Edmundo. Chegou no final, na hora H, desabou. Por quê? Porque faltava algo a mais. Era um time que tinha suas limitações, precisava de algo a mais, não tinha. E o Grêmio de 2008, que da mesma forma, chegou a tirar uma distância de 11, 12 pontos para o São Paulo, precisava de algo a mais, mas aí tinha Pereira, Reinaldo, Paulo Sérgio, Anderson Pico, faltou algo a mais. Acho que o Inter pode pecar nesse aspecto. Chegar na hora de apresentar as ferramentas e faltar alguma coisa. Mas quem tem esse algo a mais, ao meu ver, é só o Palmeiras. Só o Palmeiras. Mas o Inter teve seu momento de fragilidade nesse campeonato? Está dizendo essa linha de Acho que é no início, né? Que é natural, né? Mas o início... Que vinha dessa instabilidade que precisava sentir. Logo em seguida, na terceira, quarta rodada, que começou a pegar esses adversários mais difíceis, que agora está conseguindo, no retorno, também os bons resultados. Já são os mesmos, o Inter tem uma sequência aí. E como tu disseste muito bem, em muitas ocasiões, o Grenal, de fato, foi um divisor de águas. O Internacional mostrou que não ia tomar porrada porque não tinha vergonha de jogar pragmaticamente. Não vamos dizer jogar feio, né? Não, pragmático. Até já tinha lampejos de boas, né? Mas tu percebeu, por exemplo, a percepção do Odair de que o Potker precisa pegar a bola de frente. Você que tem a jogada de flanco, ele pega ela de frente para dominar, para chocar com os zagueiros, disputar com os zagueiros. Ele já fez 3 ou 4 gols da mesma maneira. Começou contra o Botafogo. Dividindo com os zagueiros, mas a bola de frente. E não isolado lá, recebendo uma bola de fundo para fazer uma jogada de combinação com ninguém. Tu fizeste referência aí, o Odair, a gente fez no início, mas o Inter também passou a ter uma gestão de vestiário depois com o Rodrigo Caetano. E isso aí foi fundamental para o Odair, porque ele passou a se despreocupar com a questão de administração de vestiário, gerência de vestiário, e passou exatamente a fazer aquilo que ele mais gosta, apenas se preocupar com o campo. E o Internacional também melhorou a partir do Rodrigo Caetano. Exatamente para isso, com que ele ficasse responsável somente pela questão técnica. Eu acho que tem um outro fator, Cadu, que eu não convivo, o meu tempo de setorista de futebol já vai aí para, como é que tu disseste, um curto espaço de tempo, 97, passado recente, já faz uns 20 anos que eu não faço setorismo. Mas o D'Alessandro, me digam se eu estou equivocado, aceitando uma condição, talvez não de coadjuvante, mas de um cara que possa colaborar da forma. E está mostrando que está colaborando, sim. Internamente. E auxiliando, quem sabe, o próprio Odair nessa estabilidade do vestiário, porque se o Alessandro abre o bico para reclamar que não está jogando, pronto, desmorona. Ele tem força para isso. Mas me parece que ele está usando a força para agora acho que ele não tem respaldo, porque daí ele vai ser o único insatisfeito. Exatamente. Tem outros 20 ou 30 jogadores que estão plenamente satisfeitos. Tu vai ter esse problema, tu é uma situação se o time não está bem, se o time não está ganhando, se o time não está tendo sucesso que está tendo. A partir do momento que está tendo sucesso... mas quando tu deixa de uma hora para outra de ser a estrela do pelotão... Isso machuca. Aí não tem como. O Leandro Batista aí manda um abraço para a bancada aí, diz ele, vamos Inter. Mais um aí, o Luciano Carmo. Mesmo este Brasileirão estando nivelado por baixo este ano, no fim, a disputa no G4 e no Z4 está emocionante. No Z4 sempre é. No Z4 sempre é. Nivelado por baixo. Não, mas é a questão de nivelado por baixo, eu entendi. É a questão que hoje o futebol brasileiro, os principais jogadores estão fora. O Luciano vai lembrar, ele vai citar 4 ou 5, nas últimas 2 ou 3 rodadas, grandes jogos. O que caracteriza esse ano em relação a essa disputa pelo título é que a gente citou aí 4, 5 clubes que vão brigar pelo título. Os últimos anos, sempre uma equipe disparava em relação aos outros. O próprio Corinthians, ano passado. Cruzeiro, Corinthians, ano passado. Olha, quantos pontos fez o Corinthians depois? Vai ser difícil, por exemplo, tu encontrar revelação desse campeonato, do que eu estou acompanhando, se não tem alguém que esteja
um lampejo que esteja surgindo, né? Talvez aquele menino do Corinthians. O Paquetá não é o... Mas o Paquetá já jogou ano passado. O Paquetá já vinha Talvez um jogador o Rodrigo afirmado. do Santos, mas o Santos também não é um destaque. Não, falar nisso, vamos falar depois do jogo do Santos. Pois olha, Grêmio e Santos, mas o Grêmio praticamente aí com o time reserva, tinha quantos? 3 titulares? Pênalti não marcado. Pênalti não marcado. Mas o Santos está numa situação muito ruim, né? Um time muito ruim, um jogo muito ruim. Esse que acabou antes do nosso programa entre Grêmio e Santos. Bom, Casa Pneus, 50 anos de qualidade lá que você faz a revisão do seu carro. E aproveita as promoções que você sempre encontra lá. Então, passe lá, faça a revisão do seu carro, aproveita as promoções para trocar os seus pneus, não tão legais, os pneus não tão careca, tão desgastados. Então, é lá na Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa Pneus. Até porque, além da questão de segurança, fazer essa economia é uma economia burra, né? Se você não sabe, se cai numa blitz, o preço de uma multa é muito mais cara que o preço de um pneu. Avenida Ceará, 1055, Casa dos Pneus. Nosso dois toques também para a Marimon Advogados Associados. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois, falando, né, desse empate do Grêmio. O Grêmio hoje ficou no empate com um time praticamente reserva diante do Santos lá em São Paulo. Já voltamos. Às 21h35, estamos voltando com o nosso dois toques de hoje com o Fábio Berti e Felipe Duarte. Os nossos meios de comunicação, pelos canais 24, 524 da NET, você nos assiste aí por todo o estado do Rio Grande do Sul, para as principais cidades do estado. Pela internet, vamos aí pelas plataformas digitais, vamos para o mundo, através de todas as elas ao vivo, nosso Twitter, hashtag RDC Dois Toques, pelo nosso site www.rdctv.com.br, também pelo nosso Facebook. Você manda sua mensagem, ela fica passando aí no rodapé do seu televisor. É importante que você vá compartilhando aí com seus amigos também. Afinal de contas, completamos aí recentemente 2 meses da nossa emissora no ar, para que mais pessoas vão conhecendo a nossa RDC TV. Você também tem o nosso WhatsApp 998 15 9990, 998 15 9990, manda sua mensagem, sua crítica e faça o programa conosco. Vou saudar aqui o futuro vice-presidente, hoje vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, e o futuro será o sucessor de Francisco Noveleto, Luciano Oxman está na audiência. Então, um abraço aí, mais conhecido para os íntimos como Maionese. Grande abraço, Luciano. O nosso dois toques para Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia, tudo nessa linha de componentes eletrônicos, mas lá você encontra também lâmpadas LEDs, conversor digital, controle remoto, suporte para televisão, tudo você compra pelo site, as promoções que você tem pelo site. Pessoal do interior, pelo site. Pessoal de Grande Porto Alegre também, além do site, tem o endereço na loja Alberto Bins, 533, onde fica a Tubolândia. Também para Baidob, tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro. Também pelo site, pessoal de Porto Alegre, aqui em Grande Porto Alegre, 2 endereços à sua disposição em Porto Alegre. Na Benjamin Constant 1315, quase esquina com a São Pedro, um showroom espetacular, com atendimento VIP lá do Mauro e do Rogério. E na Avenida Ipiranga 5800, dentro do posto BR, lá com o Pedro. Também para a Multissom. Bom, na Multissom você tem uma loja em qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, sempre uma loja bem pertinho de você. As promoções que a Multissom lhe oferece, você pode comprar em 15 vezes no crédito fácil da Multissom. E esses eram... Bom, o Grêmio projetava até uma vitória, evidentemente, que podia disputar até a liderança, se fosse o caso do Clássico Grenal, ficaria aí 3 pontos do Internacional, uma vitória no Clássico, independente, evidentemente, do jogo com o São Paulo, né? Deixaria o Grêmio, pelos critérios, à frente do Internacional. Mas vai para um Clássico também em condições de igualdade, né? Mesmo esse jogo ruim, a gente vai ver alguns lances, aproveitar lá aqui o Luciano, já que ele está passando ali. O Luciano está perguntando em que posição na tabela de vocês acho que o Internacional estaria se fosse no Brasileiro de 2007, Série A. 2017... Foi o ano do Corinthians. Foi o ano do Corinthians. Foi o ano do Corinthians, né? Eu vejo o Inter desse ano inferior ao Grêmio do ano passado e inferior ao Corinthians, por exemplo. Acho que não
ficaria brigando para entrar no G4, que era as vagas diretas para Libertadores. O que a gente citou ali foi o caso, né, o Internacional entrou numa situação idêntica ao Corinthians, né, totalmente ao contrário do que acontecia todos os anos com o Internacional, que sempre era apontado como um dos favoritos aí o título brasileiro. Esse ano o Internacional entrou sem nenhum favoritismo e está numa situação como essa. Olha lá, o João Antônio Kuhn. O João é outro que deve estar na praia também lá, né? O Inter, será que reclamaram de pênalti? Incrível, o juiz não deu. Isso o João estava se referindo ao jogo jogo que aconteceu hoje do Grêmio e Santos. Vamos acompanhar então esses melhores momentos aí. Se é que se encontrou os melhores momentos, né? Porque foi um jogo sofrível, um jogo ruim, né? Apresentado pelas duas equipes. Porque eu acho que pela conjuntura não é um mau resultado para o Grêmio. Não, claro que não. Seria melhor vencer, claro que né? não. Mas o time praticamente reserva. Jogaram de titulares de quem? Groi, Jeromel, Rodrigo, Ramiro, eu acho que ficou nisso, né? E o André, que deixou de ser titular, jogou também. Então, né? Hoje a titularidade é do Jael, né? Não dá para dizer que foi um mau resultado, não, pela coisa. Claro que, como eu falei, o Grêmio tinha essa projeção aí, que era uma vitória hoje diante do Santos, até para brigar pela liderança Agora, o que é estranho, mas acho que foi mais por necessidade, né, o Felipe? Porque o Renato tinha dito, até esse tempo, essa distância aí que o Grêmio tem em relação aos dois jogos aí, que é no dia 19, depois no dia 2 de outubro, que o Grêmio iria com força máxima, o Grêmio teria com de melhor. Mas a questão são os jogadores lesionados, é o caso do Maicon. Agora tem o seguinte, Cadu, o Grêmio preservou titulares para jogar o Grenal. Foi isso que aconteceu. Se aconteceu um mau resultado pro Grêmio no Clássico, o Renato que não venha na entrevista dizer que o Grenal não interessava e que a Libertadores era o foco. Porque o Grêmio preservou para enfrentar o Santos. E o jogo perdeu em qualidade técnica muito por conta disso. Colocasse os titulares, possivelmente o Grêmio teria vencido o Santos, que é um time melhor que o Santos em crise, e aí chegaria no Grenal em situação de igualdade, até podendo ultrapassar o Inter, como tu frisou. Então, o Renato que não mude esse discurso após o Clássico, dependendo do resultado. Mas o Renato é o Renato, né? O Renato sempre ele tira o foco dos jogadores, do grupo, ele chama para ele, até pelas características das declarações dele, é exatamente nesse sentido. Agora, mas o Grêmio também está na briga, né? Independente de estar disputando aí o Grêmio está hoje aqui. A gente vai ver a tabela depois em relação aos líderes aí, né? O Grêmio ficou a 5 pontos dos líderes. A 5 pontos dos líderes, né? A tabela está na mão aí, então vamos dar uma olhadinha na tabela aí. Vamos dar uma olhadinha na tabela para a gente acompanhar lá. O Internacional com 46, e aí pelo São Paulo, pelos critérios, assume a liderança, com a mesma pontuação. Depois vem o Palmeiras com 43, o Flamengo com 41 e o Grêmio... 41 também, com 41 também, com o empate de hoje. Essa tabela está desatualizada. 41 porque o empate também. E aí o Grêmio perde essa posição porque o Flamengo tem vitórias a mais do que o Grêmio, né? O Grêmio tem 11 vitórias e o Flamengo tem 12 vitórias. Então, o Grêmio perde essa posição. E olha lá, e o Palmeiras chegando, hein? Já 3 pontinhos ali. Uma vitória no Clássico, fica 3 pontos do Internacional. Sim. Resultados paralelos, Sim. Mas tá bem definido, o bolo é aquele ali, é do Atlético Mineiro para adiante. Ali, esses aí, o Cruzeiro com 32 pontos, olha a diferença em relação aos líderes ali. Até pode entrar numa zona pela repescagem, essas duas vagas. Depois de que forma o Corinthians vai reagir com o anúncio do Jair Ventura, foi anunciado hoje o novo técnico do Corinthians. Mas até que sustentou muito, né, o Loz lá. Uma situação constrangedora. E ele vai permanecer como auxiliar técnico. Ele não é demitido. Ele era auxiliar, foi efetivado no cargo como treinador. Aí ele não é demitido, é rebaixado, na verdade. Surge um novo Milton Cruz aí, né? Bom, não perde o cargo, mas não perde o emprego. O Bahia vem com 28, o Santos 27, aí, péssima campanha do Santos, hein, que inclusive andou em zona de rebaixamento, né? Depois vem o Atlético Paranaense, 27 Fluminense também. O Fluminense estava jogando agora também, né? O América Mineiro, Botafogo, o Botafogo vem ali com 26, 25 Vitória. O Vasco, olha, o Vitória já saiu, o Carpegiani subiu lá, o Vitória já está numa outra situação, né? O Vasco tem jogos a menos, tem 2 jogos a menos, mas numa situação extremamente complicada também. E aí vem Sport, Ceará, e o Ceará
Um Lisca doido que está fazendo uma bela campanha, ainda não conseguiu. Mas do Flamengo e do Corinthians na sequência. Não, ganhou do Flamengo, do Corinthians. Olha, o que endureceu com o Internacional, o que endureceu perdeu para o São Paulo também no final do jogo. Eu já projeto que tenha... Bom, vai concluir a tabela, né? A Chapecoense e o Paraná. A Chapecoense que é o próximo adversário do Internacional pós-Clássico Grenal. Eu acho que tem 3 aí que já estão mais ou menos faltando só... atarrachar a tampa ali. O Fluminense empatou com Vitória 0-0 e o América Mineiro está vencendo o Vasco por 2-1. Olha a situação do Vasco aí. Quer dizer, aí já está ficando, hoje já está completando, está ficando já com um jogo a menos só, né? O Vasco que patina e não sai dessa situação. Pô, mas o que já mudou lá também, né? Depois até estava o Nilton Drummond, que agora não é mais Chumbinho, dito aqui pelo Paulo Pelaipe, depois que passou pelo Rio, né? Mandar um abraço ao Chumbinho, sei que ele nos assiste tempo, fez uma pequena cirurgia aí, mas tá tudo sob controle. E também... E os dois, pô, olha, tu ter Paulo Pelaipe junto e Chumbinho e tu não conseguir reverter uma situação como essa, aí não tem jeito. Vamos lá, mais aí, vamos lá, o Léo, rapaz, aí o Léo, boa noite amigos e colegas, sem muro, o Inter chega melhor e é favorito para ganhar o Clássico, é aquilo que a gente falou, né? O momento pode ser um pouco melhor do Inter em relação, mas o Clássico ela acaba, no momento que a bola rola, esse favoritismo aí ele deixa de existir. O Luciano, o Colorado está cheio de moral e confiança para esse Grenal, mas espero que o Grêmio consiga surpreender e sair com uma vitória. Claro que a confiança do Internacional ela é grande, a moral foi isso que o Felipe falou, né? Pelo momento, pela situação, evidentemente que é, né? O Internacional que, olha, ninguém apostaria, se tivesse alguém a apostar que o Internacional estaria no segundo turno, lá no início do campeonato, uma situação, foi o que a gente disse, se era de dentro do Internacional, era de dentro para fora. Né, que o campeonato do Inter era fugir de rebaixamento, era brigar por uma vaga na Sul-Americana, quem sabe, uma vaga em termos de Libertadores. O Inter quis dizer, o Inter era meio de tabela, não era isso que se falava? Não. E o Grêmio sempre se projetou, mesmo das 3 competições, na parte... Desceu pro playground, agora tem que saber brincar. Então não vamos nessa de levar de compadre se perder o jogo, não. Agora que assuma a responsabilidade. Não, até porque a exigência vai ser maior, não tenha dúvida, né? Como a gente falou, o próprio torcedor vai começar a cobrar mais, mas a cobrança, eu acho que é melhor ter sido cobrado por cima do que ter sido cobrado por baixo. E eu mantenho a convicção, Internacional campeão brasileiro 2018. Assina aqui então, vamos lá. Registra em cartório. Pode o dedão? Bom, depois na sequência do nosso Dois Toques vem sempre o Jornal da RDC. E a Fabiane está aqui exatamente para nos trazer as manchetes do nosso Jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Boa noite você de casa que está acompanhando o programa Dois Toques. E logo após o programa Dois Toques começa o nosso Jornal da RDC às 22 horas. E a gente vai começar falando sobre o caso de hoje, o ataque, né, ao candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, que foi esfaqueado durante evento de campanha em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Também tem a questão dos venezuelanos, porque 125 imigrantes que chegaram ao estado na noite passada já estão hospedados em Esteio. Também vamos falar aí sobre o feriado de 7 de setembro, que está previsto que 30 mil pessoas devem usar a rodoviária aqui de Porto Alegre para viajar amanhã. E ainda sobre o feriado, a gente vai falar aí sobre alguns serviços, o que abre, o que não abre nesse feriado de 7 de setembro. E esses são os principais destaques de hoje do Jornal da RDC. É isso aí, Cadu. Obrigado, Fabiano. Não dá para perder, então, na sequência aí, o nosso Jornal da RDC e logo após o Cruzando as Conversas. Então, você tem que continuar aqui na nossa programação, a programação da nossa RDC TV. Nosso Dois Toques para a Banrisul, aquele banco lhe oferece diversos produtos, né? Então, você, se não é cliente do Banrisul, se torne um cliente do Banrisul. Clique, simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Nosso Dois Toques também para o Grupo Unificado, Pessoa Escola, Pensou em Colégio, com o Grupo Unificado. Ferrari, né? É um dos diretores do Grupo Unificado lá em Xangri-Lá, curtindo o litoralzinho, nos assistindo, mandou a sua mensagem. Aproveita aí, Ferrari. Voltamos em seguida aí com o último bloco do nosso Dois Toques. Na vida, tudo que é bom é indispensável. Começar o dia com gostinho de café, bolinho e carinho, beijinho doce
e doce beijinho. Indispensável é aquele arroz com feijão, churrascão, vatapá, tacacá, baião de 2, de 3, de quantos mais chegar. Bom é rir à toa, ter uma conversa boa, confiar. Na vida, indispensável é tudo que nos faz feliz. Nacional Gás, energia indispensável. Quando você tem segurança, os dias são mais tranquilos. Quando você tem solidez, as escolhas têm mais valor. Quando você tem tradição, o tempo corre ao seu favor. Quando você tem GBUX, a vida é mais leve e mais tranquila. Muito mais tranquila. GBUX, a proteção certa para a sua família. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banricompras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Prepare-se para a forte mudança no tempo. Evite sair de carro. Não dirija sobre áreas de risco. E nunca tenha 7 ocupantes no carro. Você precisa mais conforto, tecnologia e segurança para fazer isso. Mas se você já tem uma X80, Lifan Sun Motors, na Ipiranga, 7090. Estamos voltando com o nosso Dois Toques desta quinta-feira, véspera de feriadão para quem pode, né? Nós estaremos aqui amanhã. O jornalismo não tem feriado, né? Nosso Dois Toques hoje com o Fábio Berti, Felipe Duarte, nosso meio de comunicação aí, vocês assistem pelos canais 24 e 524 da NET para todo o estado do Rio Grande do Sul, principais estados do estado, e vamos para o mundo pelas nossas plataformas digitais. Ao vivo em todas elas, no Twitter, hashtag RDC Dois Toques, no site www.rdctv.com.br e também no nosso Facebook, né? Que você tem aí oportunidade de mandar sua mensagem, ela fica passando, rodando aí no rodapé do seu televisor. Importante que você compartilhe aí também com seus amigos. E o nosso WhatsApp, que eu já vou dar atenção, 998-15-9990, 998-15-9990. Nosso Dois Toques para a Village Serviço Contábil, só você acessar lá o site da Village e tornar um cliente da Village. Também para o Grupo Aspecílio, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, é o patrocinador oficial Pilar do São José, que esse ano está aí, ó, subiu. O ano que vem estará disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Também para o Melhor Público, é o guia mais completo da cidade de Porto Alegre. Agora é tudo Grenal, meus amigos. E aí, esse Grenal, como a gente se referiu o ano passado, o primeiro turno, que foi um divisor de água, o que ele pode significar para Grêmio Internacional ou apenas um Grenal, um simples Grenal? Se é que dá para dizer que um Grenal é tão simples assim. É difícil ter um Grenal simples, né? O Grêmio... Mas eu digo em termos de consequência, né? O Grêmio não deve ter Everton, Kahneman, que estão nas seleções brasileira e argentina. O Grêmio está desfalcado desse aí. E o Maicon é amistoso do Brasil, né? Dúvida, né? E o Maicon é dúvida, né? Pelo noticiário, o Maicon ficou de fora desse jogo, sentiu um desconforto na coxa, vai ser reavaliado pro Clássico Grenal. O Renato vai fazer mistério, mas o que eu quero dizer com isso é que o Grêmio desfalcado e tendo a Libertadores no horizonte, pode se dar ao desfrute de perder o Grenal. É lógico que ele não vai entrar para perder, ele não vai querer perder o Grenal, mas ele pode perder o Grenal porque ele vai ter a Libertadores para descontar lá na frente. O Internacional é que tem o Campeonato Brasileiro. Aquela história de que Grenal alguma casa ou bagunça, não, acho que nesse momento não se aplica. Então, talvez uma das poucas vezes da história que não se aplica. Porque o Internacional, se tiver um tropeço... Seja um resultado, assim, atípico, cachapante. Tudo bem. Se alguém tomar assim... Uma normalidade, eu acho que... Né, se o Internacional perder, tem mais quantas rodadas para recuperar, hein? Nossa... 15, 16 rodadas? Não, mas claro que o Internacional vai perder. O Internacional não perde há quantos jogos? Quantos jogos? A última vitória foi na 15ª rodada, foi pro América. Foi pro América Mineiro. Quanto tempo vai isso aí? Evidente que o Internacional vai perder.
Vai perder. Não tem. Não, mas eu digo, o clássico, pela situação especial. O Grenal tem essa história de falar. Já, não desarruma, essa era a frase do Ibsen Pinheiro, né? Que o Grenal arruma ou desarruma a casa. Ninguém precisa arrumar Mas eu a casa também nessa acho altura, que né? esse Grenal não vai arrumar nem desarrumar a casa. Um empate não é um mau resultado pro Internacional. Também não é um resultado que seja assim catastrófico para o Grêmio, continua naquela zona ali, né? Uma derrota, o Internacional mantém uma liderança com a vitória. O Grêmio talvez, dependendo da combinação, pode se distanciar um pouco mais. Uma vitória deixa o Grêmio aí mais perto, aí a 2 pontos do líder internacional. Então, eu só vejo que pode ter consequência o Grêmio se for um resultado completamente típico. Se for 3-0. Aí eu acho que 3-0 também não. Acho que talvez um 7-1. Só para dar uma dramaticidade, mas é evidente, né? Uma derrota que coloca em xeque. Do ponto de vista da tabela de classificação, ou mesmo anímico, só uma porrada no Grenal é que pode balançar alguém. Porque os técnicos estão altamente prestigiados. São esquemas de jogo que a gente discutiu a exaustão aqui, né? A identidade, né? O Grêmio de fato não vai mais ser aquele Grêmio brilhante, mas é um Grêmio que está competitivo, que podia ter vencido o jogo hoje, ganho do Santos fora. Se tivesse uma outra disposição, se tivesse colocado seus titulares, enfim, preservou para o Grenal, acho que vai ser um baita de um jogo. Baita de um jogo no sentido de que a competitividade vai estar à flor da pele e a gente aproveita, Cadu, ou vai ser um Grenal de contenção, mas mesmo assim vai ser um baita de um jogo, mesmo que não tenha lances brilhantes, um com medo do outro, caneta. O que a gente tem que pedir, acho que é o nosso dever de fato aqui, como apaixonados pelo futebol, como evidentemente pessoas que vivem, né, no entorno disso profissionalmente ou, né, uma vida dedicada ao esporte, como é o caso, acho que qualquer um de nós aqui, a gente tem que pedir para os atletas, para as comissões técnicas, especialmente para os torcedores. Paz. Que seja uma festa, como é a maior festa do futebol gaúcho. Porque num momento como esse, ter qualquer tipo de coisa que foi o vídeo que nós mostramos ontem do presidente Romildo, exatamente pedindo isso aí, né? É uma festa, o Grenal é uma festa, mas não que passa depois para agressão, aquele que ganha, que perca, ou que, né, enfim, acaba. Jogo, né? Vai ser uma flauta que seja aquela flauta salutar. Vai ser a principal informação, repercussão do noticiário que vem logo a seguir do Dois Toques, né? Na política a gente viu para onde foi parar o extremismo, né, dos dois lados. Terminando em facada, que o futebol também se resolva dentro das 4 linhas, é só futebol, é entretenimento, é o teu time contra o time do teu amigo, do teu familiar. Da tua família, que é que não tem um gremista e um colorado dentro de casa? Exatamente. Quem é que não tem um gremista e um colorado? Então, não tem um inimigo do outro lado da arquibancada, tem alguém que torce para um outro time, é só isso. E os jogadores que encampem bem esse discurso, né? É verdade. Vamos lá, tem pelo menos alguma aqui das nossas mensagens, aqui que não assinou, mas vamos lá, boa noite, Cadu e bancada. Os azulzinhos reclamam da arbitragem, mas invariavelmente são favorecidos por ela. São muito chororôs em relação ao pênalti, mas o pênalti foi... Foi de concurso hoje. O Jeromel foi chutar a bola, chutou o calcanhar do jogador do Santos. É o mesmo árbitro que apitou o Grenal da Arena, que o Grêmio reclamou. Mas é o que tem aqui, o Sérgio. Deixa eu ver se eu acho. Mais ou menos no meio. Eu acho que o Sérgio tinha visto, ou o Roberto. Exatamente, ele fala em relação a isso, né? Espero que o árbitro desse Grenal, se acontecer o pênalti, marque. Não o que aconteceu em relação do primeiro turno. Foram 3, isso, né, Cadu? Nenhum foi marcado. Até isso, o árbitro é o mesmo. Ele errou lá contra o Grêmio, prejudicou o Grêmio, não ele quis. O de hoje foi o mesmo do Clássico Grenal. Então, hoje ele errou em favor do Grêmio, beneficiou o Grêmio. Não porque ele quis também, porque ele vai errar nesse ano. A banca paga, a banca recebe, né? Bom, ponto final. Obrigado, Fábio. Obrigado, Felipe. Bom, como sempre, nós saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria Mais do Rio Grande do Sul, referência nacional. Hoje é quinta, hein? Terça, quarta e quinta, os domingos, as promoções do Barranquinho. Então você escolhe aí no Complexo do Barranco ou Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motor. Agora 2 endereços para você. Na Avenida Ipiranga, 8113, lá tem Kia e Telefã, você está super bem em qualquer uma delas. E na Ceará, Kia, Ceará 330. Agora, hoje é véspera de feriado, uma balada, não quero, eu vou escolher uma blitz, tá? Vai tomar uma cervejinha a mais, então, ou um espumante, um whiskyzinho, sei lá, né? Então, vai de teletaxi, né? Também se você vai no cinema, um teatro, quer saber de estacionamento, teletaxi. Tá aí o número. Mas nem peça pelo aplicativo. Se você não tem um aplicativo, baixe o aplicativo da Teletaxi, que é Teletaxi Capital. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de
táxi aéreo. Quero um abraço lá pro Ilvo e pro Silvestre, lá do Pertucci, São Pedro 1105, ali, quando vou fazer uma visita pro meu amigo da Gafarma, o Fernando, não posso deixar de passar ali e comer o melhor pastel da cidade de Porto Alegre. Então, se você passar pela São Pedro, passe ali no Pertucci ali e confira esse que é o melhor pastel da cidade de Porto Alegre. Bom, na sequência aí tá chegando o jornal da RDC, logo após o Cruzando as Conversas. Nós voltamos amanhã com nossos 2 toques aqui a partir das 21 horas. Continue na sequência com a nossa programação. Tchau, tchau. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.